O Messi deu uma entrevista hoje, pouco antes de começar a Copa América, e falou sobre a seleção brasileira e também sobre como a ausência do Neymar vai impactar o time do Brasil. Fica aí até o final então, que vamos te mostrar as palavras do craque argentino sobre isso, com todos os detalhes. E eu vou querer saber a sua opinião sobre uma polêmica envolvendo o Brasil e o Neymar. Bem, a Copa América está prestes a começar e sem dúvidas, é um torneio que pode marcar definitivamente ou não o fim da geração Neymar na seleção. Hoje, diferente de 2018 e 2022, quase metade dos brasileiros já acredita que o time do Brasil é melhor sem ele. Para defender essa teoria, geralmente costumam argumentar que ele está jogando na Arábia, que nunca ganhou nada importante com a seleção e, claro, que só vive se machucando e não quer mais saber de futebol. E você, já pensou sobre isso? Fique até o final para saber mais. Como ele não vai jogar essa Copa América e o Brasil chega com um time totalmente novo sob o comando de Dorival Júnior, nascem dois cenários. O primeiro cenário é caso o Brasil realmente encaixe um bom futebol e vença o torneio com outro protagonista como Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick ou até mesmo sem um protagonista primário. Aí, certamente, mais pessoas entrarão para o time do "tá vendo, não precisamos mais de Neymar na seleção. Todas as Copas Américas que ele jogou, nós perdemos, e as duas que ele não jogou, que foram 2019 e 2024, nós ganhamos. Para que vai manter esse cara para 2026, para perdermos de novo? Mas será que o Brasil vai surpreender sem o Neymar? Não perca o desenrolar dessa história. E o segundo é, obviamente, caso o Brasil não vença ou, pior, passe por algum vexame como ser eliminado de maneira precoce e jogando mal. Se depois do recente empate contra os Estados Unidos em um mero amistoso já começaram a dizer que ele faz falta, imagine nesse cenário. Aí, por outro lado, ouviremos muito que ninguém nessa seleção chama a responsabilidade como ele fazia. Machucado ou não, ligando para futebol ou não, ele ainda será o nosso melhor jogador até se aposentar. Pode ser que o Brasil seja campeão e o Neymar volte ao time depois, com certeza. Mas, nesse primeiro cenário, certamente a cada desempenho ruim ele será ainda mais cobrado do que já sempre foi. Será que o Neymar vai voltar como um herói ou como um vilão? Continue assistindo para descobrir. E bem, diante disso, para os argentinos que gostam dele, como alguns de seus ex-companheiros, por exemplo, Messi, Di Maria e até mesmo de Paul, que nunca jogou com ele, a ausência do Neymar é realmente uma perda para o Brasil. O Messi, enquanto falava sobre a Copa América, deu essa exata opinião numa entrevista que foi ao ar essa semana. Se liga aí nas palavras exatas do craque argentino: hoje podemos dizer que somos os melhores porque somos campeões mundiais. Mas isso não nos faz acreditar que vamos vencer essa Copa América caminhando. Vai ser muito nivelado, todas as seleções são complicadas. O Equador tem uma geração de jovens muito bons que sabem bem o que querem, são intensos com a bola, têm clareza do que fazem e são fortes fisicamente. E como eles, você também tem a Colômbia, o Uruguai, sem falar no Brasil. É por isso que digo que será equilibrado, e nossa equipe está ciente de que teremos que continuar fazendo o mesmo e mais para vencer novamente. A ausência de Neymar por conta da lesão no joelho é realmente uma pena, não somente para os brasileiros, mas para todos aqueles que querem ver um torneio com os melhores. Neymar é um dos melhores do mundo e qualquer clube ou seleção sentiria a falta dele. Mas eles têm 1 milhão de jogadores, o Brasil sempre tem muitos jogadores porque são sempre diferentes, tem um time muito forte e muito competitivo. O Brasil, como a Argentina, é candidato e quer ganhar a Copa América. E algo que chamou a minha atenção é que é impressionante como o Messi mantém um respeito muito grande, não somente pelo Neymar, mas também pelo Brasil todo e pelos brasileiros de forma geral, mesmo sendo o maior rival do país dele. Ele sabe que, apesar dessa rivalidade histórica, há muitos brasileiros que deixam isso de lado e optam por torcer por ele. Na única entrevista em que ele concedeu de forma oficial a um repórter brasileiro, foi perguntado a ele sobre isso. Messi comentou: "Os brasileiros são pessoas diferentes, mas todos me tratam com muito carinho." Mas voltando a falar sobre o impacto do Neymar na seleção,
na semana passada, também o de Paul, inclusive, é tão próximo do Messi na seleção argentina que chamam ele até de a segurança do Messi. Também deu uma entrevista e afirmou que o Neymar, na final da Copa América 2021, foi o jogador mais difícil de marcar que ele já enfrentou. Se liga aí nas palavras dele na ocasião, se você não viu, o Neymar na final da Copa América foi o rival que mais me custou. Ele é um animal. Eu disse a ele algumas coisas no segundo tempo. Falei para ele, e a verdade é que, maluco, você é um fenômeno, porque não é só a maneira como ele joga, mas também mentalmente, ninguém o tira de seu eixo. Você sabe o que tem de fazer. Eu lhe dei um abraço e não disse mais nada. Eu até perdi aquela luta, para ser sincero. Naquela final, foi um espetáculo. Acho que sim, foi o mais difícil. Outro que já havia comentado sobre isso, um pouco antes daquele último confronto entre Brasil e Argentina, em novembro do ano passado, foi o Di Maria. Ele havia dito: nunca parei para pensar exatamente em todos os aspectos de jogo, mas o Ney com certeza é um dos mais habilidosos que eu joguei. Talvez em nível de performance só fique atrás de Léo. Como pessoa, também é sensacional, o típico brasileiro que está sempre feliz e se divertindo. Acho que todos gostariam de ter ele no vestiário de uma equipe. E aí, você sabia que os argentinos tinham essa visão sobre o Neymar? Continue com a gente para entender mais. Pois é, pessoal. Enquanto aqui no Brasil praticamente metade dos torcedores diz que o Neymar já era, que a seleção brasileira está melhor sem ele, para os argentinos, ele é muito querido. Constantemente vemos declarações de vários jogadores diferentes dos hermanos afirmando que o Neymar é o melhor jogador da seleção e que a ausência dele impacta muito negativamente o time do Brasil. E dando a minha opinião sincera agora, por mais que eu ache que o Neymar é disparadamente o nosso jogador com mais técnica e habilidade até hoje, eu ainda estou cético em afirmar que ele tem que estar na Copa de 2026. Pois uma lesão de ligamento cruzado anterior e menisco, que ele teve, é uma lesão muito séria e que costuma afetar muitos aspectos do atleta, como mobilidade, explosão e até força. Somando isso ao fato de que ele já terá 34 anos e muitas lesões acumuladas, eu acho que não podemos ter a mentalidade de depender totalmente dele. Então, se ele estiver fisicamente bem, temos que aproveitar, mas não podemos mais pensar em depender só dele, igual foi na Copa de 2018 e 2022. Ou seja, eu penso mais ou menos como o Dorival, que já disse diversas vezes que o Neymar saudável é um dos melhores do mundo, mas dado o seu recente histórico, temos que estar preparados para montar um time de alto nível sem ele. Mas isso tudo é apenas o que eu penso, e por isso agora eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Por que você acha que vários gringos, que já jogaram com o Neymar e viram como ele é no dia a dia, inclusive os argentinos, que são tecnicamente nossos maiores rivais, falam tão bem dele e da pessoa dele, tanto dentro quanto fora de campo, e aqui no Brasil ele é tão criticado, tanto pela mídia quanto por quase metade dos torcedores? Acha que se ele fosse gringo, seria mais respeitado pelos brasileiros? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica e o porquê. E se você não viu o recente caso do Paquetá com apostas, eu vou deixar esse vídeo rodando agora mesmo na tela.